13h09, é exclusivo. Tribuna da Massa teve acesso às denúncias feitas contra o ex-prefeito de Campo Magro, José Pazzi. Ele é vítima de um crime de assassinato, mas é acusado de outros crimes. Ele é acusado de aliciar menores e de oferecer bens materiais em troca de sexo. Essas informações podem estar ligadas à morte do ex-político. Ele foi estrangulado e esfaqueado na semana passada. Um assassinato vil, frio, violento. A nossa equipe se debruçou no caso. Nós vamos trazer detalhes agora que podem ajudar a polícia a esclarecer principalmente a motivação do crime. Você pode se perguntar, mas Lucas, o que a vida passada dele, o que está escondido na vida passada do José Pazzi pode ter a ver com o assassinato? Eu quero que você preste atenção na matéria, porque tudo isso pode explicar a motivação da morte, principalmente de acordo com os advogados de defesa e também de acordo com o assassino. Você vai entender melhor agora na tela da Massa. O ex-prefeito de Campo Magro, José Antônio Pazzi, foi morto a facadas na semana passada. Diego de Jesus da Silva, de 20 anos, confessou o crime na delegacia de Polícia Civil. Mas qual seria a real ligação entre o passado de José Pazzi com a morte dele? Para a defesa do suspeito, o ex-prefeito já se envolveu em situações de corrupção de menores, entre outros crimes. Desde que assumimos o patrocínio dessa causa, inúmeras pessoas têm entrado em contato com o nosso escritório, revelando esse perfil do ex-prefeito, que, ao que tudo indica, patrocinava meninos em troca de favores sexuais. São aí inúmeros crimes ao qual ele respondeu processualmente, boletins de ocorrência que foram deflagrados em seu desfavor, entre eles crime econômico, entre eles posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e ainda uma falsidade ideológica. Uma das vítimas disse que quando trabalhou na campanha de José Pazzi, recebeu ofertas de dinheiro para sair com o ex-prefeito, mas não aceitou. E o senhor chegou em algum momento a sair com o José Pazzi? Não, nunca saí com ele, mas ele sempre, via na rua, parava, oferecia dinheiro, me chamava. Foi perto da eleição mesmo, que eu fui trabalhar pra ele, né? Fazer panfletagem, as coisas pra ele. Depois nessa que ele começou já. Sediava, parava eu na rua, me chamava pra tomar um sorvete, alguma coisa, pedir no WhatsApp, oferecia dinheiro, tudo. Mas nunca chegou a relar em mim, sim, mas sempre tentava. O jovem ainda destacou que alguns amigos dele chegaram a ter relações sexuais com José Pazzi, quando eram menores de idade. Ele fazia relação sexual, né? Mostrava os vídeos pra eles, levava ela pra casa deles, daí depois liberava os piados, dava dinheiro pros piados e embora. Enquanto eles eram menores de idade. Nossa equipe também recebeu áudios relatando o possível envolvimento de José Pazzi com outros jovens. O material denuncia que o ex-prefeito oferecia dinheiro e presentes em troca de favores sexuais. Ele já tem um monte de processo que ele andava correndo atrás da piazada, sim. Na casa dele era cheia de piazada, ele trocava sexo por dinheiro, sim. Isso daí todo mundo sabe, a família dele sabe, só que a família está escondendo, ninguém está denigrindo a imagem de ninguém. Tem muitas coisas ainda para ser apurada aí que não está sendo dita a verdade. Entendeu? Vocês estão só acusando o rapaz. Sim, ele é culpado, sim, dele matar, ele tem que pagar, mas tem que ver o outro lado da história também. Outro detalhe nos áudios exclusivos obtidos pela nossa produção é que uma das vítimas afirma que José Pazzi tinha gravações no computador pessoal dele, com imagens do envolvimento com menores de idade. Esse caso que aconteceu sempre tem um motivo, mas no computador dele vocês vão achar a resposta de tudo isso. Tem vários menores lá que ele puxou para dentro da casa dele e ele sempre gravava no computador dele. Pode puxar as gravações que tá lá. Fiquei sabendo que ele tem um computador que tinha vários vídeos lá dos piados de menor que ele levava para casa dele. E o senhor chegou a ver ele com alguma pessoa de menor? Já vi. Mostrava as filmagens no computador dos piados que ele levava tudo. E tá lá a prova correta. Se chegar lá, tá lá a prova. Essas denúncias também fazem parte da linha de defesa de Diego de Jesus da Silva.
Para a defesa, há vários indícios que o ex-prefeito chegava até buscar as vítimas na escola. Menores de idade, que inclusive o próprio ex-prefeito buscava no colégio. Para o advogado de acusação, que representa a família de José Pazzi, as acusações atuais de assédio ou abuso sexual não têm fundamento. Eles estão tentando denigrir a imagem do José Pazzi depois que ele morreu. Fato é que houvesse qualquer tipo de acusação criminosa contra ele, hoje ele já não pode responder por elas e também não vai influenciar no que aconteceu. Nada justifica invadir a casa de uma pessoa de madrugada, desacordá-la com estrangulamento, esfaqueá-la, roubar seus pertences. Nada justifica. Ainda segundo a acusação, José Pazzi fez um saque de R$ 5.000 48 horas antes do crime. Essa quantia não foi encontrada na casa dele. Há essa suspeita porque não foi encontrado nenhum valor, não foi encontrado a carteira dele de policial aposentado e o aparelho celular até agora se encontra também desaparecido. Então hoje já foi juntado no processo, no inquérito, um comprovante no saque de valor de R$ 5.000 realizados poucas horas antes da morte. Então isso já é um indicativo que havia dinheiro e vai no sentido da investigação. Agora vamos deixar a critério da autoridade policial com as diligências para comprovar a nossa tese de acusação. O cara vinha oferecendo dinheiro para mim fazer sexo com ele. Eu sempre negava e ele sempre dava mais dinheiro, oferecia carro, moto, às vezes até umas coisas tipo celular, assim, novo. Nós estamos ainda numa fase muito embrionária, numa fase muito inicial e prematura. Aguardamos aí que a autoridade policial venha a ouvir as testemunhas que a defesa está rolando no processo investigatório e aguardando mais que depressa que esse relatório saia, enfim, com a versão apresentada pela defesa. São duas coisas diferentes. De acordo com os advogados que protegem os interesses da família do José Pazzi, seria um latrocínio, muito provavelmente se trataria de um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. O Diego teria entrado lá para roubar, de fato, teve valor de dinheiro que sumiu, celular que sumiu, tudo isso são provas que atestam para essa linha de investigação do latrocínio. Do outro lado, nós temos um homicídio e aqui desse lado, essa tese de homicídio tem uma motivação que é o que dá o que falar, que é o objeto da matéria de hoje, da análise de hoje. Por isso que nós estamos analisando para tentar jogar luz em todo o caso. Em 2011, o Tribuna da Massa trouxe essa mesma denúncia de aliciamento de menores, que reforça a versão dessas pessoas que falaram agora na matéria que a gente acabou de mostrar. Na época, um adolescente de 14 anos, que hoje em dia já passou dos 30 anos, está trabalhando normalmente, mas este rapaz teria sido abusado e ameaçado pelo ex-prefeito quando tinha 14 anos de idade. O escândalo na prefeitura foi grande. José Pazzi era prefeito naquela época e conversou conosco, mas evitou falar do assunto. Veja o que a gente resgatou nos nossos arquivos. Em 2011, José Pazzi também se envolveu em uma acusação de abuso sexual. Um jovem de 20 anos relatou que teria sido abusado pelo ex-prefeito aos 14 anos de idade. À época, a reportagem foi exibida pelo Tribuna da Massa. E me levava na casa dele, desestruturou minha família, meus pais chegaram a separar, surgiu um inquérito, e mais ou menos isso o prefeito foi ouvido depois de 10 meses. A vítima ainda contou à equipe de reportagem do Tribuna da Massa que sofreu ameaças de José Pazzi. Sofri ameaças dele e de outros meninos que ele tinha envolvimento. Ele começou a me ameaçar, dizendo que se eu parasse aí com ele, ia me jogar na valeta. Ameaça de morte? Sim. Teve um inquérito policial que está arquivado. E eu, pelo contrário, agora ele tem 18 anos e agora nós estamos acionando ele. O senhor conhecia ele? Anos. Fiquei conhecendo ele agora há pouco tempo. O processo foi arquivado, então não se fala mais sobre isso. E se você quiser subsídio, é só ler lá o inquérito. Você vai se informar lá quem estava orientando ele. Ele não quis comentar sobre o assunto na época. Hoje em dia não pode falar nada porque foi assassinado.
Mas o José Paz falou uma coisa que é verdade, nós fomos checar. Esse processo, essa denúncia dessa vítima que veio até o Tribuna da Massa, foi levada para a Polícia Civil, virou processo judicial, mas foi arquivado. Aquela denúncia na época em que ele era prefeito, a denúncia foi arquivada. Então, a gente não pode olhar para esse homem e falar assim, não, realmente ele aliciava menores, realmente ele fez isso. Não, o processo foi arquivado, mas nós temos um compromisso com a verdade. Por isso trazemos aqui os fatos. Tem muita gente falando. Teve lá em 2011, teve testemunha nos mandando mensagem, teve depoimento já na delegacia, mais de 3 pessoas já falaram aqui, vocês ouviram. Tem áudio, a gente tem o áudio, produção, tem áudio das pessoas acusando o José Paz desses crimes graves, tá? São áudios de testemunhas. O povo lá de Campo Magro nos mandou essas mensagens. E muito nos preocupa. Porque o que a gente espera de um líder público? Correção, não é? Não aliciar menores. Mas a gente não pode se esquecer de que tem um assassinato por trás de tudo isso. Que o objeto da investigação aqui é o assassinato do José Paz. Ele foi vítima. Agora, qual a motivação desse assassinato? A Melissa Munhoz vai trazer mais informações sobre isso. A Melissa Munhoz vai voltar ao vivo com um advogado que defende o Diego, o advogado de defesa do assassino. Só que é muito fácil falar agora, é ou não é? O homem está morto. Agora, com ele morto é muito fácil falar, hein? Mas nós precisamos dar voz para essas pessoas que querem falar aqui no Tribuna e já já a gente vai soltar essa entrevista ao vivo.